Na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante conseguiu 259 assinaturas, 2 a mais que o necessário para pautar o projeto de lei da anistia com regime de urgência. Esse do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante conseguiu 259 assinaturas, 2 a mais que o necessário para pautar o projeto de lei da anistia com regime de urgência. Esse modo de tramitação permite que o texto seja remetido ao plenário da Câmara, dispensando a apreciação das comissões permanentes. A urgência, na prática, dá ao projeto um rito acelerado. A votação da urgência, no entanto, não é incluída automaticamente na pauta do plenário. Cabe, é claro, ao presidente da Câmara, o Marmota, colocar em pauta e definir quando o requerimento será analisado. Mas, de acordo com o portal Metrópolis, o Hugo Mota viajou para o exterior com a família e avisou, né, queria que a mãe dele tivesse presa, para ver se ele ia viajar. Né? Viajou com a família e avisou os líderes partidários que só retornam ao Brasil depois do feriado de Páscoa. Depois da Páscoa. A Páscoa é domingo que vem, não é domingo agora. Esses vagabundos não trabalham. Desculpa! É dia 20 de abril. Nós estamos dia 11 e eu só vou depois da Páscoa. Vou ficar móvel. É para isso que eu pago imposto. Com a viagem, o Marmota só deve avaliar a questão do projeto da anistia depois, né? E se ou fizer do dia 24 de abril. E tem mais, tá? Segundo o jornal O Globo, aliados de Bolsonaro com bom trânsito no meio jurídico avaliam que a melhor estratégia para reduzir as penas dos condenados do 8 de janeiro seria deixar o assunto nas mãos do próprio STF. Genial. Você veja a genialidade com J. Isso porque, no entendimento desses aliados, seria mais fácil e produtivo apostar em redução de penas no STF do que entrar em briga política no Congresso, o que é uma verdade. Que sai a lei. Aí tá escrito na lei. Mas não cumpro, eu falo que eu cumpro, mas não cumpro. E o Moraes, e ainda por cima, de acordo com o mesmo jornal o Globo, o ministro Alexandre de Moraes, o nosso ditador, nosso duque, primeiro de seu nome, né, ele tem sinalizado claramente aos seus colegas de corte que não pretende reavaliar as condenações dos envolvidos nas manifestações de 8 de janeiro. De 5 ministros consultados pelo jornal e que não tiveram os nomes revelados, apenas um deles disse ver espaço para o STF recalcular as penas. Os outros 4 avaliam que não existe nada concreto para mudar o cenário de hoje e pontuam que Moraes não mostra disposição de rever as penas impostas. Agora, esta para mim é a cereja do bolo, senhores. De acordo com a CNN, parlamentares de esquerda e do Centrão avaliam uma proposta. Eles avaliam que proposta é essa? A proposta do Lula conceder um indulto presidencial aos envolvidos nas manifestações do dia 8 de janeiro. E essa ideia está ganhando força no Congresso e pode servir de tática para esvaziar o discurso da direita. O deputado Pedro Campos, do PSB, disse que esse instrumento pode limpar a pauta da Câmara e pacificar o país. Pode mesmo, porque se isso for ideia do José Dirceu, é possível. O Bolsonaro sai como grande derrotado do país, exato. O Lula sai como grande democrata e apesar desta merda de governo, ele ainda é capaz de ganhar a reeleição, porque se ele indultar, eu sou obrigado a aplaudi-lo. Se lembra quando ontem nós estávamos conversando e falamos que o Mota estava intermediando a possibilidade de fazer uma ação em que o Lula iria tentar recuperar parte de um prestígio que ele nunca teve, mas dizia que ele tinha? Falou. Detalhe. Agora, eu quero perguntar, não, mas só uma pergunta faltou, professor. O senhor também vai ficar com essa. O PL não apoiou o Hugo Mota para pegar a vice? O Mota não viajou? E aí? Não vai fazer nada, ele já declarou o vice. O vice já falou que não vai fazer nada, não vai tomar nenhuma decisão. Mas o vice não era para isso, a hora que viaja, já muda tudo. Não era isso aí, não era isso que falava pra gente que a gente era burrão, que não tava vendo xadrez 4, 5, 6D.
Quando nós aqui fomos contra a eleição dele, falamos que o trabalho tinha que ser para buscar o número de deputados que poderiam fazer obstrução, e hoje já chegou à conclusão que nem a obstrução é possível porque não existe liderança, só tem capacidade de obstrução se você tiver um líder pelo menos, ou alguns líderes suficientes para organizar aqueles que são oposição no Congresso. Mas a jogada deles é genial. Eles vão indultar o que está sendo chamado de infantaria. Que é a infantaria? A tropa que vai na frente. São os soldados rasos, são os cabos, são os capitães e tenentes. Aí o que eles vão fazer? Eles vão dizer, estamos indultando a infantaria, vamos fazer um acordo com o STF vai sair de bonzinho, nós vamos sair de pacificadores e vamos pegar a cabeça de toda aquela galera que nós chamamos de generais do confronto, porque já que eles usaram o termo infantaria, o que eles vão fazer? Vão querer pegar a cabeça de todos aqueles que são os líderes naturais da direita. A jogada só pode... Você trouxe o Dirceu, não sei se foi ele, mas o Dirceu seria capaz de pensar esse tipo de coisa. O quê? Ele reabilitaria o PT. Sim. E o Centrão só está enganando o Bolsonaro, hein? Exato. Centrão, Ciro Nogueira, Baleia Rossi, esse povo só está enganando a direita. Até quando? Até não, pode, se não terminou, pode continuar. Não, mas essas são questões que me aparecem. Porque agora vem essa. E isso é sério. Se o Lula faz isso, porque o Lula não tem capacidade intelectual para fazer, ele não tem mais. O Lula nem está mais entre nós intelectualmente. O cérebro dele já atrofiou, é a Dercy Gonçalves com voz rouca. Você sabe qual é a grande sorte que o Lula está tendo nesse momento? Porque ele já despencou de todas as formas possíveis. É de que está ocorrendo a reabilitação para se voltar a ser a liderança política do José Dirceu. Quando o José Dirceu era chefe da Casa Civil, há testemunhas que diziam o seguinte: ele andava pelos corredores e dizia, no meu governo. Ele sabia que o Lula não governava nada. Ele sabia que era ele. E vale lembrar, o restabelecimento o José Dirceu dele é um anistiado, o José Dirceu é um indultado. É um indultado, exatamente. E tem um detalhe, mas aí vai ser, desculpa, só para encerrar, aí é a grande jogada. Nós, à direita, vamos ficar agora a reboque da ilusão de que simplesmente eleger indivíduos que pronunciam frases à direita ou conservadoras, ao chegarem lá, serão conservadores. A grande realidade, nós temos um pequeno grupo de esquerda convicto, um pequeno grupo de direita, porque entende os valores da direita, e um grupo gigantesco de indivíduos que trabalham com uma prostituição intelectual e moral, que não servem para nada. Esses são os indivíduos que mandam lá no Congresso. Então não vai dar em nada, porque a única forma que poderia restaurar a dignidade no país seria uma ação no Senado Federal para caçar ministros no Supremo. Só isso poderia restabelecer a ordem. Mas não, o pacto já está estabelecido, Hugo Mota estabeleceu, se tornou o mediador dessa conversa, ele está se tornando o garçom da mesa em que será negociado, afinal de contas, o preço que o povo brasileiro vai ter que pagar por tudo aquilo que eles fizeram. É o que o Hugo Mota é. Exato. Infelizmente. Eu fico preocupado com a audiência, que ele fala assim, Pavinato e professor, não deem ideia. Somos nós que estamos dando ideia, não, nós estamos trazendo uma informação verificada para vocês. E pare para pensar, né, Caivando? O cálculo do PT é perfeito, porque a gente fala assim, ele nunca faria isso, porque aí é o pessoal da direita. Não é a mãe da gente que está presa, não é o pai da gente que está preso, não é o nosso filho, nossa filha. A gente está falando aqui de gaiato. Sim. Porque se a gente tivesse um familiar preso, se o Lula desse indulto e meu pai, minha mãe, meu filho saíssem de lá, eu passaria a aplaudir, porque ele me tirou a maior angústia da minha vida. E é esse cálculo que o Zé Dirceu tem na cabeça. É este cálculo que ele tem na cabeça. Caivano, posso só falar uma coisa, já que foi citado, só dizer uma coisa. Você só consegue derrotar o teu adversário se você entende o raciocínio dele e se você explica para que outros acompanhem o raciocínio do adversário. Ou seja, ninguém está dando ideia, está interpretando o planejamento estratégico do adversário. Na hora que você consegue fazer isso, aí você tem capacidade, ao invés de ficar só com discurso vazio, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, olhar para aquelas personalidades que estão lá se dizendo liderança da direita, botar o dedo na cara deles e você só será líder da direita se além dessa tua frase você tiver aquele comportamento que configura exatamente a defesa dos nossos valores e ações estratégicas para confrontar eles. Desculpa ter falado isso, apenas para dar uma resposta. Tem gente que fala assim, você aplaudiria o cara... Falaram isso aqui, eu falei, aplaudiria sim, porque eu não sou
tacanha a ponto de pensar, o Clezão está para morrer, o Lula vai indultar. Não, eu prefiro que ele morra para não ter indulto do Lula. Só sai se for indulto da direita. Olha, faça-me um favor. A dona Adalgisa, que está quase morrendo, vai falar, não aceito o indulto do Lula. Morre aí só para não... pelo amor de Deus, gente. Tenha um pouco de Cristo no coração. Quem está preso tem pressa, principalmente porque é inocente e está preso ilegalmente. São muitos assuntos conexos, eu vou começar com a seguinte frase, que é de Schumpeter, não é minha. O crente acredita naquilo que quer. Ponto. Nós estamos diante de um imbróglio que é muito difícil sair. Agora, quanto mais tempo a gente demora para enxergar a verdade, mais sofrimento e mais problema a gente vai ter. Ponto. É muito possível, sim, que o José Dirceu, como você disse, tenha pensado algo similar e já teve sinal na própria mídia, é só você olhar sinal. A Crazy Ruthman acabou de dizer que ela acha que é defensável, que se discuta anistia, que se discuta diminuição de pena. Então, quando você percebe isso das pessoas que estão do lado ideológico contrário, é sinal de que algo está acontecendo. Falei sobre isso de manhã e venho falando há muito tempo. O grande problema do brasileiro é custar a acreditar na realidade. E aí vamos lá, vou pontuar. Em maio de 2023, já há 3 meses que eu estava todas as semanas dentro do Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara, percorrendo os corredores para a gente tentar encontrar uma forma de libertar essas pessoas, porque estávamos diante de uma ditadura. Eu disse isso numa audiência pública. Estamos vivenciando uma ditadura. Não acreditam nesse idiota. Acreditem em Montesquieu. A união do poder judiciário com o poder executivo forma um governo tirânico. Ponto. Bingo. Eu tive que ouvir lá dentro de parlamentares, que eu respeito muitíssimo, de que não, que nós vivíamos uma democracia porque o legislativo funcionava. Ora, meus amigos, o Estado de Direito funciona com a harmonia entre os 3 poderes. Isso é equivalência de forças. Quando você tem um poder muito mais forte que os outros, você não tem Estado de Direito. E é o que a gente está vivenciando agora. Esses mesmos parlamentares me procuraram depois, na verdade, a gente se encontrou, e 1 ano depois, eles foram dizer que eu estava certo. Em outubro de 2023, nós apresentamos uma proposta de anistia, porque era a única forma, está no 48, inciso 8 da Constituição Federal. Cabe a quem? Ao Legislativo. Agora, ou você tem coragem para fazer o que deve ser feito, ou então resuma-se a sua insignificância e aceite qualquer chibatada que você levar no futuro. E eu estou falando isso para os parlamentares. Ou vocês vão demonstrar coragem, ou a gente vai continuar sendo submetido. Porque este homem que está no governo hoje, presidente da República, vai concorrer ao Prêmio Nobel da Paz se ele indultar essas pessoas. No lugar de vocês darem a anistia, de vocês aprovarem a anistia. Quem está preso injustamente tem pressa. A anistia de 1979 contou com 15 anos. De 1961, mais, né? 18 anos. 1961 até 1979. Então, tudo que eles fizeram durante praticamente 2 décadas foi anistiado. Vocês têm coragem ou vão dormir embaixo da cama, que é mais seguro? Exato, porque para mim já era para estar tudo em congestão, quando é que fala? Obstruído no país, não era para estar obstruído? Com certeza. Ô Pavi, eu queria fazer algumas perguntas, se puderem me ajudar, porque é dúvida mesmo. Em primeiro lugar, vamos pegar essa hipótese do Lula dando indulto, ok? Muito bem. O STF é obrigado a aceitar ou ele poderia barrar o indulto? Minha pergunta é Não. Vai ser negociado. É só uma pergunta. É só uma pergunta. Tudo pode. Mas vai ser negociado. Tudo bem. É uma pergunta. Ele pode, Bolsonaro não. Mas é genial. A outra pergunta é, o indulto para os envolvidos nas manifestações. Para mim não está claro, isso inclui o Bolsonaro? Não. Só dos generais da bagunça. E se incluísse o Bolsonaro, isso o tornaria elegível? Não, esse projeto, projeto é para infantaria não é para a estratégia do PT é para o povo comum, cidadão comum. Não é para o generalato, para Bolsonaro, nada. Perfeito. É para o povo. Olha, É isso que está se discutindo. eu tenho... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx
não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.